Seja bem-vindo a mais um Profissional Cast, um episódio que fala sobre gestão de carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais de extremo sucesso e estratégias. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Se você não me conhece ainda, eu sou Rodrigo Barbosa e eu atuo com mentorias de gestão de carreira e de liderança. E aqui nesse podcast tem o objetivo de te dar direcionamentos diários de maneiras muito práticas. Não são teorias, você vai ver vivência e experiência na vida real de como é que funciona o mundo corporativo. No episódio de hoje eu trouxe uma convidada que se tornou uma amiga recente, mas que a gente teve super rapport, da maneira que a gente pensa, da nossa história de crescimento, que a gente se conheceu na mentoria lá com o Joel J, que é Flávia Lorenzetti. Seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Muito obrigada, é um super prazer estar aqui. Realmente a gente tem uma conexão muito bacana, assim, dentro das pessoas que estão na mentoria, que acho que é justamente isso, pelo meio que a gente trabalha, né, pelo que a gente atua. Total, e eu tive o privilégio de estar lá no meu teu podcast. Como né? não? Eu falei, como assim? Você tem que estar lá. E foi uma experiência surreal. E eu quero falar muito sobre o tema de hoje. O tema de hoje, a gente estava conversando aqui nos bastidores, 70% das pessoas que estão nas minhas mentorias são mulheres. Sim. Ao longo dos meus anos profissionais e das minhas lideranças, eu te diria que eu liderei muito mais mulheres. Mas você compartilhou uma coisa no teu Instagram essa semana que eu falei, Flávia, tem que ser sobre isso. Apenas 6% dos cargos de CEOs são ocupados por mulheres. No mundo. No mundo. Por quê? Olha, tem muitas coisas aí nesse meio. É um caminho que eu falo que não é fácil pra gente chegar lá. A gente tem, desde o machismo estrutural que a gente tem, isso acontece não só no Brasil, é uma coisa mundial. Então, a gente tem esse pedaço que, obviamente, é o maior contribuinte, mas você tem também a própria vida que a mulher levou por conta desse machismo estrutural. Então, assim, a vida que ela teve com a família, com quem ela escolheu como parceiro de vida. Então, não são pessoas com as amigas, não são pessoas que põem elas pra cima. Geralmente é uma competitividade, te inferiorizam, te colocam pra baixo. Então, é um caminho mais difícil, né? Eu passei várias fases, assim, que assim, só chegou aqui porque tá saindo com alguém. Ou não, vai lá trabalhar com seu pai. Casa com alguém para pagar suas contas. Então, você tem muitas vertentes aí nesse caminho que tem esse desafio. E eu, por escolha, não sou mãe. Mas eu sou meia mãe. Eu sou boadrasta. Eu sou boadrasta. Então, eu tenho metade ali da semana. Metade, né? Uma semana sim, uma semana não. Eu tenho o meu enteado comigo. Mas eu imagino também que esse lado, eu vejo na prática nas empresas, que a mulher, às vezes, ela nem tenta, porque se ela tem o sonho de ser mãe, ela fala, quando eu for mãe, vai ficar para trás, vão me mandar embora, aí vem aquele discurso, vão me mandar embora, eu não vou dar conta de trabalhar e cuidar do filho. Então, muitas vezes, elas nem tentam. Porque aí você soma isso, você soma o machismo, ali a vontade de ser mãe, e saber que, de repente, ser mãe, ela vai jogar tudo aquilo fora. E aí ela tem aquela coisa que não tem apoio, não tem suporte. A maioria das mulheres que vem até mim é com este cenário. E já é um peso que elas carregam muito, porque a cultura é muito dentro dessa visibilidade, né? Uma dúvida que eu tenho, principalmente quando eu te conheci um pouco mais, você falou pra mim, Rodrigo, 27, 28 anos, você assumiu como CEO. A primeira cadeira de CEO. Surreal, né? Surreal. Mas compartilha só um pouco da tua trajetória para a galera entender como é que foi essa tua jornada, porque foram grandes empresas a nível global e você tá nessa posição desde muito cedo e com muita sustentabilidade, com muito crescimento. Sim. É que, na verdade, eu vou ter que ir do comecinho, porque, assim, vamos. Eu sou filha de um pai mineiro, interior de Minas, tá? E aí eu sou irmã do meio de 2 meninos. Tá. Então, você já imagina a situação. Meu pai sempre trabalhou muito, meu irmão mais velho era já aquela coisa de assumir um pouco o papel do pai também dentro da casa, porque meu pai viajava muito, então já tinha aquele controle. Então, eu cresci num ambiente de extremo controle. Então, assim, tanto que isso daí, depois de muito tempo, eu não tenho problema de falar sobre isso hoje, mas eu falei que meus 12 até os meus 25 anos, eu não fui plenamente feliz. Eu estava sempre nessa busca, talvez. Essa busca me trazia, isso aqui é inédito para você. Eu nunca falei sobre isso ao vivo, para nenhum lugar. Eu sempre estava nessa busca. Por quê? Porque eu quero ir pro clube. Mas se ela for pro clube, ela vai para arrumar namorado, então ela não pode ir.
E, poxa, eu só queria ir pro clube, eu só queria ir fazer natação, eu só queria tomar sol na piscina. Então, eu já vivia isso. Eu tinha um diário, meu irmão vinha. Ai, mãe, olha o diário dela. E aí tem essa coisa que, né, os pais, com aquela coisa do machismo, o menino, ele é criado da porta para fora. Então, o menino, ele é criado para ser da porta para fora. A menina, a mulher, ela é criada da porta para dentro. Ela é criada para servir o cafezinho na sala quando chegam as visitas. E aí, com muita, muita, muita sorte, alguma das visitas vai olhar para ela e talvez queira casar com ela. Entende? É um negócio assim, desde criação. E eu tinha isso, sentia muito forte de que, eu não posso ir pro clube, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Com 14 anos eu me enchi, eu falei, eu vou arrumar um emprego. Aí eu peguei uma tarde, peguei um ônibus, imagina, gente. Eu peguei um ônibus, fui parar lá na Faria Lima, aqui em São Paulo. Vou procurar um emprego no Shopping Iguatemi. Aí eu cheguei, olhei pra mim e fiz assim, não tô parecendo adulta. Entrei na Martinez. Aí eu tinha o dinheirinho da minha mesada. Comprei um sapatinho da Martinez, que tinha um saltinho. A Martinez era bem do lado ali do Iguatemi. E fui atrás do emprego de final de ano do Iguatemi. Porque eu achava que tendo meu emprego eu ia ter liberdade. De alguma forma, eu já atrelava que eu ter o meu dinheiro, eu teria liberdade. E eu nem sei te dizer se foi intuição, se foi intuitivo, o que foi. E aí foi aí que eu comecei. Aí eu fui trabalhar no shopping ilegal, não deu certo no Iguatemi, ninguém me quis, eu era muito nova, mas eu fui para um shopping de desconto, que eles não estavam muito preocupados com as leis, e eu consegui no shopping de desconto. E aí depois, mais um ano depois, fui registrada, quando eu fiz 16, aí fui registrada mesmo. E aí trabalhei no shopping ali até eu me formar, que eu já tinha escolhido hotelaria. Eu sou formada em hotelaria. Então, quando eu fui entrar na faculdade, eu falei, putz, agora não vai dar. Aí eu saí do shopping, trabalhei um tempo com o meu pai, porque aí eu ia para a faculdade de manhã e eu trabalhava com ele à tarde. Então, eu voltei para aquele momento de submissão, tá bom, vocês tinham razão, eu vou trabalhar com o pai porque eu vou fazer minha faculdade. Quando eu me formei, eu falei, preciso começar de algum lugar. Porque eu fiz hotelaria, meu pai tem uma empresa de engenharia, sabe? Então, não vai. Aí Mas eu fui... onde veio a hotelaria? Então, eu sempre gostei. Ó, com 12 anos de idade, as pessoas assistiam TV Colosso, Castelo Rá-Tim-Bum. Eu assistia a Cátia Fonseca. Eu adorava receita, cozinhar. Eu fazia isso já desde muito nova. Porque eu fui criada para ser Maria. Então, desde os 8 anos eu já sabia cozinhar. Minha mãe me ensinava. Eu ia do lado do fogão para aprender com ela, porque minha mãe, quando nasceu meu irmão mais novo, ela parou de trabalhar. Ela trabalhou até nascer meu irmão mais novo. Aí ela parou e virou mãe, dona de casa. Então eu tinha aquela escola. Então era o que eu gostava, o servir, o estar pronta para servir. Eu amava viajar, ver os detalhes de hotel. Eu já sabia, meu pai falava, a gente vai viajar. Vou pro hotel. Então eu fui muito mais buscar um lado de hotelaria e gastronomia, muito mais porque eu gostava de viajar em si do que realmente entender. Porque eu tenho para mim que 18 anos não dá para escolher o que a gente quer fazer da vida. É uma idade muito jovem para você ter certeza do que você quer fazer pro resto da vida. Mas ali, no final das contas, eu acabei acertando. Porque eu tenho o servir, o receber muito forte. O receber, o abraçar, isso sempre foi meu. Então, eu gostei. E aí, acabei ficando. Só que quando eu me formei, eu falei assim, eu vou trabalhar na área, mas trabalhar na área é o quê? Aí, Outback chegando no Brasil, uma menina que tinha trabalhado comigo no shopping, tô garçonete do Outback. Falei, vou lá ver o que tem lá, né? Garçom, Outback, alimentos e bebidas. Nem sabia o que era Outback na época. Era a 3ª loja no Brasil. Não dava resultado. Era o começo do começo. Não era esse sucesso de hoje. Falei, vou lá ver o que é. Fui lá ver o que era e fiquei. Fiquei 4 anos. Eu entrei como garçonete. Aí eu virei gerente em 3 meses. Por quê? Que aí é esse o ingrediente que me levou aos 27, 28 anos, cadeira de CEO. O que tinha para fazer, eu me oferecia para fazer. Eu falava, eu faço. Eu sempre fiz muito a mais do que me foi pedido e do que eu fui contratada. Porque, de uma certa forma, para mim também era aprendizado. Eu sou curiosa. Eu sou o tipo de pessoa que coloco no Google como que inventou a caneta, por exemplo. Eu olho para sua caneta escrevendo e eu falo, quem inventou a caneta? Eu vou lá no Google, quem inventou a caneta? Então, eu sou assim até hoje e sempre fui muito assim. Então, eu queria aprender. E tinha outro pedaço que, gente, inglês. Eu aprendi inglês porque eu amava a música, traduzia da MTV, passava os clipes. Eu assistia os clipes ali da MTV e traduzia com Micaelis, tá?
olhava lá, a música passando, lembro até hoje, Torn, da Natália Imbruglia, ali aprendi um monte. Rapidinho. Vocês sabem o que é Michaelis? Jamais. Não sabe. Entregando a idade. Mas é o dicionário, né? É o na dicionário? época. É o dicionário, era o dicionário. Tradutor, né? Dicionário tradutor. É, dicionário tradutor, português e inglês. Aham. Então você pegava a palavra, ia lá, procurava, torn, rasgar, aí você ia, né, e fazia assim a música inteira. Aí, no Outback, eu também ganhei espaço por falar inglês. Que eu sabia falar o inglês, não era assim, super fluente, porque não era uma coisa muito que eu tinha estudado, eu tinha aprendido pelas traduções, mas no dia a dia eu acabei pegando, e aí, quando eu tava no Outback, eu falei, vou fazer um curso de... Ai, gente, como fala? Quando a gente não é de gramática. Quando é só de fala, esqueci o nome, me fugiu agora. Oratória. É tipo oratória em inglês, mas é tipo, ele era mais pra você. Conversação, pronto. Conversação. Conversação, a palavra tava aqui. Sim, sim. Aí eu fui fazer um curso de conversação, e aí melhorou, e aí sim eu fui pegando fluência, aí fiz cultura inglesa, fui atrás de estudar e tal. Mas o inglês me abriu muitas portas, porque as pessoas chegavam, às vezes a pessoa tinha um pouco mais de experiência do que eu, por idade, obviamente, porque eu era muito jovem, mas a pessoa não falava inglês. Então eu passava na frente. Eu falava inglês e eu era uma máquina, eu era um trator. Você falava assim, Flávia, tem que ficar a noite inteira aqui. Eu ficava a noite inteira ali. Você tem que ficar a noite inteira e vir no dia seguinte. Eu ficava e eu não cobrava hora extra, porque no Outback a gente ganhava caixinha. Uhum. Eu até falava, eu não preciso bater ponto, pode me chamar, eu venho. Porque eu levava caixinha no dia para casa. E ali começou a minha liberdade. Então, eu aprendi duas coisas no Outback que me ensinaram muito para estes momentos. Que para ganhar R$10, eu tinha que atender uma mesa com o melhor serviço do planeta. Eu tinha que fazer uma venda de R$100 naquela época. Não era o que é hoje, gente. R$100 naquela época era quase uma conta de R$500, R$600. Eu tinha que conseguir vender os R$100 para ganhar 10. Então, assim, eu comecei a dar valor ao dinheiro que eu estava fazendo muito rápido e comecei também a entender que quanto mais eu me oferecesse, fizesse coisas que não estavam destinadas a mim ali dentro da minha função, do famoso, qual que é o meu escopo de trabalho, quanto mais eu fizesse, mais eu ganhava. Aí veio a famosa caixinha também, a primeira vez que um homem botou R$100 na mesa para mim de caixinha, porque eu fui gentil e conversei com ele, eu falei, se eu falar com as pessoas eu ganho mais. E aí começou a movimentar ainda mais esse meu lado expansivo, que hoje eu falo na fila do açougue, eu tô conversando com a pessoa, eu converso com todo mundo. Mas foi ali, foi um belo aprendizado. E dali 3 meses eu virei gerente, aí me chamaram para fazer expansão das lojas, porque aí começou a crescer mesmo, aí eu ia fazer expansão das lojas Outback. Depois, quando Starbucks veio, eu fui ajudar na expansão da Starbucks, na verdade na concepção, que era a mesma rede. Eles precisavam de alguém para acompanhar o cara que ia ser o presidente, que falasse inglês e que pudesse minimamente receber as pessoas para fazer toda a parte de supply chain. Quem ia fornecer, qual que ia ser o produto. Então, eu fiz isso com eles, até abrirem as lojas e voltei para o Outback. A parte de operações aqui, né? Operações. Mas aí eu percebi que ficar ali, eu ia ficar ali, sabe? O pessoal que tá... Tanto que tem gente que trabalhou comigo no Outback lá, que tá lá até hoje. Eu ia receber uma loja como sócia proprietária, que aí você, na verdade, é um general manager da loja e você ganha uma porcentagem das vendas, mas ia acabar ali. E eu vi que todo mundo que fez esse movimento e decidiu sair, porque estava com bom dinheiro, não conseguia emplacar, porque tinha aprendido só o modelo Outback. Sim. Então, a pessoa dava muito bem com aquele modelo que foi feito para ela. E quando eu olhei isso, eu falei assim, eu não quero, eu gosto de dinamismo. Sempre gostei de dinamismo, desafio. E às vezes você está numa empresa que você tem uma baita carreira na empresa, você tem, assim, uma visibilidade enorme, visão, mas você vai fazer mais do mesmo, não vai te desafiar, você não vai ganhar conhecimento. Talvez você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar um cargo, mas você, como ser humano, não vai estar completo. Então foi um pouco do que eu vi. Aí saí, fui fazer pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Aí voltei a trabalhar com engenharia de novo, mais um período, para poder fazer a pós, que eu falo que são altos e baixos. Sim. Porque tudo isso também é ligado com relacionamento tóxico. Para a mulher, é importante a gente trazer isso. É ligado com relacionamento tóxico. Quando você escolhe um parceiro de vida que a pessoa, em vez de te levantar, te coloca para baixo. Ai, mas você não é tão bonita. Ai, mas será que você merece um aumento? Seu chefe não tá te dando. É porque você não merece. E assim, tá do seu lado, vendo sua correria dia a dia,
Só que isso são momentos, eu sempre brinco não, né? Que é a verdade, são momentos que a gente se coloca em baixa. Porque depois que você atinge um certo nível na vida, é difícil você voltar para trás. É meio famoso, depois que viu, não dá para desver. Então, você já chegou naquele nível, você não vai voltar para trás. A não ser que você entre num buraco emocional. Porque aí o buraco emocional te leva para baixo. Tanto quando chega para mim as pessoas para fazer, mentoria, me organiza, eu quero fazer. Primeiro, eu bato um papo antes para até entender, porque senão, às vezes, eu vou me desdobrar para ensinar para ela transição de carreira, seja liderança, como você faz, seja gestão, seja o que ela quiser aprender, hotelaria, números, eu vou ensinar. Mas se ela estiver nesse buraco emocional... Já teve alguns casos que eu falei o seguinte, não sou eu a pessoa certa para te ajudar. É isso. Antes, vai cuidar, tem um acompanhamento psicólogo, porque isso vai fazer toda a diferença. Quando você se sentir que está pronto para olhar para frente, aí eu tô aqui. Mas nesse momento você tá olhando, precisando olhar para dentro e para trás para resolver algumas coisas. Exatamente. Concordo super. Super. Ainda mais quando a gente fala de mulher, né? Acho que é mais sensível ainda. Sim. Já que a gente tá nesse tema, porque assim, tem muita... E, gente, não é brincadeira, tá? Também talvez esse nível baixo. Tem muita mulher que foi abusada na infância, pela própria família. Como é que uma mulher dessa levanta o peito, abre o peito e vai pro mercado? Uma mulher dessa que não passou por um acompanhamento psicológico ou que não teve uma cura do que aconteceu lá atrás, que não se perdoou e não perdoou o que aconteceu lá atrás, essa mulher se esconde. Eu posso ver direto. É mulher que chega pra mim, usando muito preto, tá sempre retraída, sempre fechada. Eu falo, ali tem. Acho que é melhor ir pra um especialista. Entende? Então, assim, não é brinquedo, não. Tem um negócio pesado. Não é. Mas voltando, né? Saí do Outback, fui lá, fiz gestão estratégica tal, e aí fui trabalhar com engenharia, tava nessa hora, nesse momento de baixa da relação tóxica. Então, eu tava ganhando menos. Ai, nossa, tudo era difícil pra mim, que aí eu voltei a trabalhar com meu pai, aí tudo era muito difícil. Ai, eu podia, meus irmãos podiam sair cedo, eu não podia. Eu tinha que chegar às 8 e ir embora às 18. Eu levava meu almoço pro escritório, meus irmãos iam almoçar em casa. Chegavam, não, seu irmão tem dificuldade de acordar cedo, então você chega cedo. Então eu fui entrando naquela de novo. Lá tava eu, a moça do cafezinho na sala, criada da porta pra dentro. Até que um dia eu falei, cara, eu tive lá um arranca-rabo com meu irmão de que eu queria viajar e ele falou que era feriado e não podia, porque eles iam viajar, então eu tinha que ficar. Porque alguém tinha que ficar. Eu falei, sim, esse alguém sempre sou eu. Aí eu falei, cara, chega, eu vou voltar pro mercado. Não importa o que eu vou fazer, eu vou voltar pro mercado. Tomei a decisão no dia, na época, eu coloquei currículo no InfoJobs. O InfoJobs era novo, era o pior site que tinha. Eu não sei como tá hoje, tá? Mas, assim, na época era o pior que tinha, assim, pra você. Eram vagas bem mais ou menos. Não mudou muita coisa. Então tá. Eram vagas... Não mudou muita coisa. Eram vagas bem mais ou menos, mas, assim, foi o que apareceu. Sabe quando parece assim? Coloca seu currículo. Apareceu na frente, falei, vou. Aí me ligaram no mesmo dia do Le Pas Quotidien, que foi a empresa que eu virei presidente. Me ligaram no mesmo dia. Aqui a gente tá falando E a menina do RH também não me soube me vender a vaga. Eu falei assim, aqui é uma padaria, que não sei o quê. Aí eu ouvi aquilo, já me imaginei, sem preconceito nenhum, mas já me imaginei na padoca com a canetinha aqui, ó, vendendo pãozinho no balcão. Mas eu falei, qualquer coisa é melhor do que isto. Eu vou nessa entrevista. Foi essa a sensação que eu tive. E aí eu fui. Chegou na entrevista, gente, o Le Pas Quotidien era uma padaria belga. Super chique. Super chique, que ainda não tinha no Brasil. Era para fazer a implantação, ou seja, eu ia para Nova York para fazer toda a parte da fábrica, conhecer, tropicalizar material, implantação do zero mesmo. E aí eu fui. E assim, até depois o meu chefe maravilhoso, ele, a gente é amigo até hoje, ele falou assim para mim, cara, depois isso, né? Ele falou assim, você não era mais experiente das pessoas. Tinha currículo lá muito melhor e mais forte que o seu. Mas a hora que você entrou na sala, que isso eu falo para as pessoas prestarem atenção, ele falou assim, parecia que a sala brilhou. Pá! Você queria muito. Você queria muito. A hora que depois... Porque eu já tinha falado com o RH, sabia o que era, ele já era o diretor. Quando chegou pro diretor, eu já tava, tipo, esse lugar vai ser meu. Ele falou, você queria muito, muito. E foi o que aconteceu. Eu queria muito. Eu comecei como gerente de distrito. Fui lá pra fora. Aí tinha um menino que era gerente geral. E eu vi, assim, aquela coisa não acontecendo. Mas eu jamais puxei o tapete dele, jamais. Mas assim, a loja dele faltou embalagem. Não, tudo bem, eu ponho no meu carro, eu levo.
Eu levo no meu carro. A loja dele, eu vou. A minha loja estava controlada, a minha loja estava linda, maravilhosa, fila na porta, mas assim, fila de gente feliz. E a loja dele sendo um caos. Eles falando, aqui não tem mais nada para vender. Tá bom, eu já organizei aqui, eu vou aí ajudar. E foi assim. Daí eu fui para uma gerência de operações, comecei a cuidar das outras lojas. Aí comecei a ver movimentos também dentro da empresa, movimentos não tão compliance, tão de compliance, os movimentos das pessoas que estavam de fato desviando dinheiro. E aí, quando eu vi esse movimento de as pessoas desviando dinheiro, eu falei, preciso fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco de receio, porque eu ainda tinha um histórico, né, da criação. Sim. E aí eu falei, o que eu faço? Que eu fui levando. Aí, gente, isso é bombástico. Até um dia que eu chego, aí eu já era diretora de operações. Eu já tinha assumido a posição de diretora e tinha entrado uma CFO nova que estava fazendo a CEO CFO. E ela respondia direto pro board. E eu não sei que essa mulher maravilhosa, com as mulheres que querem se detonar, que ela encarnou comigo. E queria me detonar a todo custo. A todo custo. Eu chego num feriado, e eu já estava lá, há uns 2 anos e meio, dando resultado. O pessoal de Nova York, cara, essa mulher é um avião, dá mais coisa pra ela, nananã, e eu construindo. Eu chego numa quinta-feira, que era véspera de feriado, sento com ele na mesa e ele fala assim, então, isso era o investidor, que era do board, era um belga. Porque... E um papelzinho na mesa. Aí eu, oi, tudo bem? E tudo acontecendo, tudo rolando. Eu tinha uma mega liderança. Então, o time inteiro era fechado comigo, mas inteiro, de todas as lojas e de toda a fábrica. Porque eu tratava cada um como singular, eu ouvia, eu ajudava, eu ensinava. Eu dava o mesmo caminho que eu estava trilhando para eles seguirem. E assim, não era nenhuma coisa assim que eu ainda tinha muito jeitão. Fui aprendendo no caminho, né? Aí, quando eu cheguei nessa conversa, ele vira para mim e fala assim, então, é que a gente tá com alguns problemas, você tá demitida. Eu olhei e falei assim, eu já sabia do que estava rolando. Falei, tá bom. Assinei o papel. Você pode ir comigo amanhã, então, já que é feriado, você pode ir no escritório amanhã para eu pegar minhas coisas? Pode. Posso. Aí eu cheguei no escritório, fui pegar minhas coisas, ele estava lá para me receber. A hora que eu abro minha gaveta, até meus pertences pessoais essa mulher revirou. Ela revirou, assim, escova de dente, tudo revirado. E ele conhecia como eu era organizada. Eu só abri a gaveta e fiz assim para ele. Eu falei assim, até nos meus pertences pessoais, na minha necessaire, ela mexeu. Aí ele olhou com uma cara assim, ele entendeu, porque ele conhecia meu jeito de ser, meu método, né, de trabalhar organizada. Aí ele ficou olhando, eu falei assim, e meu olho encheu de água, porque eu sempre fui vestir a camisa como dona, não era tatuagem, não, era vestir a camisa como dona da empresa. Eu falei pra ele, cara, eu tô tão triste com o rumo que você vai dar pra empresa. Aí ele olhou assim, falei, porque foi tão difícil construir, a gente já passou por 2 gestões diferentes, a gente tá entrando num baita momento legal, e você vai destruir a empresa. Ele, como assim? Falei, eu não vou te dar essa notícia, mas dá uma olhada nas suas notas fiscais. Vê as suas notas fiscais, faz ali um encontro de contas e vê o que está acontecendo. E fui embora. Isso era uma sexta-feira. No sábado ele me liga. E eu de novo, prestativa, ele vinha para o Brasil, eu pegava ele no apartamento dele, levava ele para cima, para baixo, ia jantar com ele, levava ele nas festas e levava ele para tudo que é lado. Ele me liga e fala, vem me buscar em casa, pra gente tomar café. Falei, gente, tá, eu vou ver o que ele quer falar. Eu tô dando uma olhada nas notas, não sei o quê. Você pode me levar na loja tal? Posso, só que assim, eu tô parando de trabalhar pra você, eu vou te levar como gentileza, você precisar uma outra pessoa que faça isso pra você. Não, tá bom. Fui embora, domingo à tarde ele me liga. Eu falei, não, eu até brinquei com a minha mãe, eu falei, e nessa época eu tava solteira. Falei, mãe, agora eu acho que ele me mandou embora porque ele quer namorar comigo, só pode. Não tem condição, ele quer sair comigo. Aí eu fui no jantar. Ele fez toda a história de fazer ali o encontro de contas, passou a noite em claro, olhando nota por nota e achou que, de fato, ela estava fazendo desvio da empresa. Aí ele sentou comigo nesse dia e falou assim, eu preciso te pedir desculpas, mas como é feriado, eu não mandei ainda o papel para o escritório de jurídico, eu posso rasgar esse papel se você aceitar voltar, mas eu quero que você volte como presidente da empresa. Foi assim que eu cheguei no primeiro cargo de presidente da empresa. Como é o aprendizado?
Você ser fiel aos seus valores e à sua índole, sim, sim ou sim. Porque, assim, ali, o que fez ali pra mim foi a minha índole, a minha verdade, tanto com os funcionários, porque todos eles também ficaram estarrecidos, teve essa parte. A empresa inteira ligou pra ele e ele foi nas lojas do pessoal, você tá mandando a pessoa errada embora. Você tá mandando a pessoa errada embora, ela que sustenta a gente aqui. Então, essa coisa de conectar com eles, com a minha verdade, que eu era muito verdadeira com eles no dia a dia. E a minha verdade com ele também, assim, foi inabalável. Quando eu assinei o papel, não foi, eu vou fazer barraco, eu vou processar, eu vou não sei o quê. Cara, eu fiz o melhor que eu pude fazer. Eu fui embora com essa sensação. Tá rolando uma sacanagem, mas eu fiz o melhor que eu pude fazer. E eu me mantive fiel aos meus valores. Se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu ia estar perguntando, por que ela não contou antes? Na minha cabeça eu já sei o porquê. Mas pouca gente sabe o porquê ou agiria como você agiu. Como é que foi essa tua sabedoria? Inteligência emocional não é suficiente para isso, tá? Como é que foi essa tua sabedoria de não ter feito isso antes, o que a maioria das pessoas provavelmente que estão nos ouvindo fariam? Tipo, vem cá, deixa eu mostrar. Porque isso não tá de acordo com a minha índole. Eu nunca fui o tipo de pessoa que fiz fofoca. Eu cresci sem derrubar o outro. E assim, eu não queria chegar ali e mostrar uma coisa para parecer que eu queria crescer. Se a coisa tava tão evidente assim, uma hora ela ia aparecer. Quando a coisa tá muito escancarada na sua frente, uma hora ela vai aparecer. É que nem aquele, gente, a mulher tá traindo o marido. Não, eu vou contar pra ele. Cara, uma hora vai aparecer. Você não tem que contar. Você não tem, não diz, não é sobre você. E pra mim ali não era sobre mim. E não tava assim me respingando, tava respingando na empresa. Sim. Eles tomaram a decisão deles de escolher para ser CFO/CEO. Sim. Como é que eu vou chegar e falar assim, se tomou a decisão errada, me escolhe? Não vou fazer isso. Sim. Então foi muito assim, o que é errado aparece. Eu concordo contigo. E como eu te disse, a inteligência emocional não é suficiente porque o mundo corporativo eu considero um xadrez. É isso aí. E eu preciso entender as regras do jogo, como é que as peças se movimentam. E o checkmate não é eu dou um checkmate em alguém ou alguma posição, não. Eu ganho ou perco pra mim mesmo no xadrez. Eu considero muito isso, né? No mundo corporativo. E eu tive situações muito semelhantes à tua. Só que eu queria que você colocasse essa mentalidade que você acabou de trazer, porque eu quero que as pessoas tenham essa visão. Poxa, você não precisa derrubar ninguém para chegar lá. Você não precisa quebrar os teus princípios ou valores para chegar em alguma posição, em alguma organização. Não. Eu tenho para mim, até a minha saída numa empresa que eu tive, foi muito em função disso. Eu falei, isso daqui que são os meus princípios e valores eu não negocio. Não tá alinhado comigo, Mas esse é um jogo que eu não vou jogar. Então, acho que isso faz super sentido. Pra gente ir encaminhando para o caminho que você tem hoje, assim, você assumiu quanto tempo você passou, como é que foi tua transição depois? Tá, daí nessa empresa eu fiquei quase 5 anos. Tá. E foi um grande aprendizado, porque aí foi aprendizado de reporte a board exterior, eu lidava com o investidor de fora, como é que você faz uma apresentação, e assim, foi tudo ali na raça que eu fui aprendendo. E aí chegou uma hora que eu falei, já aprendi muito, eu queria expansão, porque eu sou eternamente inquieta, e eles iam chegar a 11 lojas. E não tinha mais muito. E assim, é ilusão também quando você tá numa empresa, por exemplo, a gente era franquia. Uhum. E as pessoas veem muito na ilusão de, dá para trabalhar fora do Brasil? Não, é só uma franquia. Então, para mim, era muito claro que isso não ia acontecer. Então, não adiantava eu trilhar esse caminho. Aí, eu recebi uma proposta na época, foi a única empresa nacional que eu trabalhei, que eu só trabalhei em multinacional. Eu recebi uma proposta da Benjamin Padaria, na época, que era uma investida do Abílio Diniz com o Jorge Paulo Lemann. Quando eu vi esses dois nomes e falaram que iam ser 100 lojas, eu falei, opa, tô indo. E aí, eu fui até como diretora de operações. Não fui como CEO, eu fui como diretora de operações, já tinha uma CEO, mas eu falei, vou ganhar mais e vou expandir, então é onde eu quero. Fui, mas eu acabei ficando só 6 meses, porque não estava alinhada com a minha filosofia, eu vi coisas que eu não gostei, então eu pedi para sair, eu falei, não tá alinhado. Aí nesse período eu aproveitei, tirei uns meses para fazer uma cirurgia que eu tinha que fazer e voltei para Wendy's. Aí eu voltei para Wendy's Fast Food. Falei, fast food ainda não tem no meu currículo, também é internacional, deixa eu ver o que tem aqui. E fui. Aí fiquei com eles 1 ano e 8 meses, porque também a promessa lá também eram 100 lojas, 300, ficar maior que o McDonald's, porque a Wendy's é enorme na Flórida, nos Estados Unidos, a gente ia ficar enorme igual. Aí quando chegou na 5ª loja, eles falaram, a gente não vai mais. Eu falei, então, se não vai mais,
também deu. E aí, nessa época, eu fui para a Celina Hotéis. E aí, a Celina Hotéis já conhecia meu histórico ali via LinkedIn, obviamente. E eles me ligaram a primeira vez e eu não queria. Eu falei assim, Celina, empresa do Panamá. Falei, gente, vou ser laranja. Não vou. Eles estão buscando uma laranja para abrir essa operação aqui. Não vou. Aí só que eles insistiram. Eles gostaram do meu perfil e insistiram. Me ligaram 4 vezes. Na 4ª vez eu falei, tá bom, eu vou ouvir. Me fala o que você tem para mim. E acho que o legal de colocar aí para o público é que, assim, nesse período, quando você está confortável com você mesmo, você sabe quem você não entra em desespero e você não aceita qualquer coisa. Porque você não tem que, eu vou mudar de emprego, vou aceitar o primeiro que vier para ver no que dá. Cara, você vai ser infeliz, você não vai entregar. Talvez você vai dar 20 passos para trás por fazer essa escolha. Total. Então, eu estava ali com tempo, levei uns 4 meses para escolher, e aí fui para a Celina. A Celina era uma rede de hotéis que era para fazer implantação do zero também no Brasil. Então, eu brinco que ninguém me chama para coisa fácil. Coisa difícil, as pessoas me chamam. Aí eu fiz a implantação do zero também, aí foi para ser CEO, era Country Manager Brasil, funcionária número 1, contratei a equipe inteira, desenvolvi, entreguei 10 hotéis. Passamos por uma pandemia, aí no meio da pandemia, quando eu já tinha entregue 10 hotéis, eles perceberam que eu era muito boa em captação de investimento por causa do relacionamento. E com os proprietários, eu trazia muita propriedade rápido. Uhum. Aí eu fui para o time Latam de expansão. Eles me passaram para o time Latam de expansão. Deixei de ver Brasil, a Operação Brasil ficou com outra pessoa. E eu fui fazer expansão no time Latam. E aí eu fiquei até quase sair o IPO. Quando eu estava para sair o IPO, também começou a história de valores. E aí todo mundo fala assim, por que você não esperou? Por que você não foi para a Nasdaq tocar o sino? Eu fiz parte de todo o processo. Então, assim, eu vivi aquilo na pele, vivenciei a organização toda para a gente chegar lá. Mas a hora que eu vi que estava destoando nos meus valores, era assim, agora a gente vai começar a não pagar, por exemplo, não pagar proprietário o aluguel, porque a gente precisa fazer dinheiro em caixa para sair o IPO. Falei, cara, tá indo contra os meus valores. Teu sino tocou antes. Meu sino tocou antes. Aí eu comecei a olhar mercado, e aí nessa eu comecei a olhar mercado, eu fiz escolha. Apareceu uma startup já voltada mais para o mercado de investimento e real estate. Aí apareceu uma outra rede também de hotéis. E apareceu a B&B Hotels. E aí a B&B é onde eu tô hoje. Eles me ligaram, eu achei que ia ser um baita case, porque eles precisavam fazer turnaround da Companhia do Brasil, ou seja, a companhia não estava indo bem, eles estavam no momento ou o que eu vendo tu gosta, ou eu saio. né? Assim, desafio grande, o que você gosta? Isso. E aí eu apresentei para eles um business plan e tô com eles desde setembro de 2022 aí dando resultados maravilhosos, graças a Deus e a mim. E a mim, porque a gente, com o tempo, a gente aprende a reconhecer também o que a gente faz, os resultados. E agora a gente vai partir para uma expansão real, né? Estamos nesse caminho já. Show de bola. Tem algumas perguntas, eu tenho 2 grupos de mentoria. Mentoria profissional SA, profissionais sênios que querem ser promovidos, assumir, trocar de emprego, mas em geral, transformar a gestão da sua carreira no negócio. E líderes SA, que é transformar a sua liderança no negócio. Quando eu estava vindo para cá, eu mandei para eles uma mensagem. Eu falei, eu vou gravar um episódio com essa mulher aqui. Prestem atenção. Que tipo de perguntas seria interessante vocês terem as respostas? Eu recebi algumas que eu quero te fazer. Maravilha. Primeiro, qual o maior desafio pessoal de equilibrar família e trabalho sem ter perdas significativas para uma pessoa que chega numa posição como essa? Tá. Eu não vou mentir, não é fácil, até porque você precisa chegar num ponto de equilíbrio que depois que você entrega, você tá ok com o seu resultado, você tá ok com a sua entrega, você consegue começar a dizer não. A coisa mais importante que você tem que aprender a qualquer jornada de trabalho é você saber o momento de dizer não. Saber a hora de se retirar e saber a hora de falar não. Ontem até uma menina me perguntou isso também, uma aluna minha, ela me perguntou. Ela falou assim, mas como você dá conta que não sei o que? Eu falei, gente, eu organizo uma agenda e eu tenho o que é prioridade para mim. Então, o que falta muito para as pessoas que eu vejo quando as pessoas estão atrapalhadas? Clareza da prioridade, o que realmente é prioridade para elas. Porque aí a pessoa entra, não, prioridade é fazer networking. Ela está recebendo até o fornecedor, que ela não vai contratar, mas só porque ela quer, dizer que ela deu check naquele contato. Então, não é clareza. Muito eu comecei a falar para o meu time também fazer isso, porque chega no domingo, por exemplo, o que eu faço? Eu olho minha agenda inteira. E eu falo assim, o que eu vou falar não essa semana? O que não está encaixando com o foco para onde eu quero ir com a empresa, para onde eu quero ir com a minha vida pessoal?
Porque é isso, é convite toda hora para ir para um jantar, para não sei o quê. Você não precisa estar em todos os lugares. Você tem que ter claro qual é o seu objetivo. Quando você tem clareza do seu objetivo, você consegue equilibrar qualquer coisa. Então, eu tenho o objetivo número 1, saúde. Eu preciso estar em forma até para dar conta dessa minha rotina maluca. Então, é inegociável. Eu acordo todos os dias às 4h30, 5 horas da manhã, e ou eu vou pedalar, porque eu era atleta de ciclismo e até hoje eu pedalo. Então, ou eu vou pedalar, que também é uma forma de equilibrar minha mente, ou eu vou para musculação. É inegociável. A única coisa que me faz não fazer isso é o que eu fiz, por exemplo, hoje de manhã. Quando meu enteado vai para casa, como ele ainda tem naquela fase 8 anos, gosta de acordar, pular na cama, eu tiro um dia da semana, todas as semanas que ele tá com a gente, eu tiro um dia da semana para esse momento. Porque eu sei o quanto eu viajo, e meu marido, ele é super parceiro, então também é fácil de equilibrar, gente, não é que é fácil. É um conjunto. Sim. Se você tá com um parceiro, exato. É uma equipe. É uma equipe. A pessoa precisa entender a sua rotina. Então, ele entende. Ontem, por exemplo, eu fui para um jantar, eu cheguei, eles já estavam quase dormindo, os dois. Mas hoje de manhã eu compensei acordando e ficando ali. Sim. E aí você vai fazendo esse balanço. E para mim é inegociável. Se eu falo que esse final de semana eu vou ficar com a minha família, esse final de semana eu vou ficar com a minha família. Se eu fiz um combinado, hoje mesmo, o cara me mandou uma mensagem ontem e falou: você pode me encontrar amanhã porque eu tô indo para São Paulo? Eu falei: não consigo. Se fosse assim um dia mais tranquilo, dá para encaixar, mas eu não consigo. E eu aprender a falar esses nãos. Então, para as pessoas aprenderem a organizar a rotina, falar não. Com família, você precisa ter parceria, precisa entender o que é a sua família também. Porque a sua família é aquilo que você constrói. Não é você ficar toda hora dando com os problemas do seu pai, da sua mãe, do seu tataravô, do seu tio-avô. Isso é problema deles. Quando você aprende que o seu problema é o seu problema e o problema é do outro, aí você também consegue se equilibrar. Porque quando você quer abraçar o problema de todo mundo, você não se equilibra, você não ajuda os outros e você não se ajuda. Então, tem esse exercício. Então, eu tenho muito claro para mim quais são os meus focos, meus objetivos. Eu falo não com facilidade para aquilo que não está alinhado com o meu valor, com o meu foco, com o meu objetivo, com o meu princípio de vida. Então, eu falo não. E aí, o restante, gente, é uma agenda. A agenda precisa existir. Concordo. Outra coisa, qual foi o principal divisor de águas de você ter clareza que esse crescimento profissional era o que você queria para você? Nossa, eu acho que o maior, para mim, foi no Outback ali, quando eu entendi o que era ganhar dinheiro, poder ter essa liberdade de ganhar meu dinheiro, fazer o que eu queria fazer e as conexões que me gerava. Eu falei, cara, é isso aqui que eu gosto. Isso aqui vai me levar longe. E ali eu não tinha nem clareza, como eu olho hoje e falo assim, Sim. foi ali, entendeu? Mas assim, foi aquele feeling de eu gostei disso aqui. Porque tem um negócio que as pessoas ignoram e eu não sei qual a crença de você que está assistindo, ouvindo. Tem uma voz que ela tá aqui, ó. Gente, escuta. Essa voz, ela tá te levando para o caminho certo. E essa voz sempre me guiou. O tempo todo, essa voz me dizia: pô, você gostou? Legal, tá legal, tá legal. Aqui não vou ficar, por exemplo, veja a minha padaria. Isso aqui não vai dar legal. Celina, isso aqui não vai dar legal. Já era essa voz. Então, a gente tem essa sabedoria, só que a gente ignora. A gente fica preocupado com o barulho externo. Então, ali no Outback, para mim, foi onde eu vi que realmente o trabalhar de forma inteligente, porque ali já era um trabalho inteligente. Eu aprendi a trabalhar inteligente. Sim. Eu ia chegar aonde eu queria chegar. E assim foi como eu segui. Por isso, quando o cara me falou assim, você tá demitido? Eu falei assim, tá bom. Porque eu tava tranquila comigo. Eu sabia que eu tinha um próximo passo. Que eu ia dar a volta por cima, que por assim chamar. Sim. 2 perguntas pra gente fechar. A primeira é um pouco mais polêmica. A segunda é sobre como você foi conduzindo a tua gestão de carreira. Tá bom. Como você enxerga competitividade entre as mulheres para altas posições? Existe. É polêmico. Não deveria ser, porque ela existe. É muito triste até. Eu falo que eu apoio a mulher a ela fazer, mas não ela levantar essa bandeira de feminismo, sabe? Ela fazer pelo resultado dela e não levantar essa bandeira muito forte. Quando você levanta essa bandeira, cara, você está abrindo espaço para uma série de outras coisas, está abrindo espaço para polêmica. Eu nunca quis chegar numa sala e falar assim, me respeitem porque eu sou mulherzinha. Não, me respeitem porque eu dou resultado. Eu chegava numa sala, quando eu virei presidente, que horas a Flávia chega? Porque estava sentada uma moleca de 20 e poucos anos,
Imagina que é a Flávia. Eu lembro disso numa reunião no Shopping Higienópolis. Acharam que eu era assistente que chegou na frente. Né? A estagiária veio na frente, alguma coisa do tipo. Falei, tô aqui. Fiz uma implantação maravilhosa, o meu resultado sempre falou mais alto. Sim. Então, essa coisa de levantar a bandeira não é legal. Se você puder ajudar uma mulher, ajude, você não sabe o dia de amanhã. E assim, cara, não é dos meus princípios, pelo menos, não é dos meus princípios, até tem uma palavra que não existe no meu vocabulário pessoal. Eu não uso em hipótese alguma, é inveja. Não existe inveja branca, não existe. É você, jamais, jamais. Tanto que as pessoas me falam alguma coisa, tô na praia. Eu acho que eu sou uma das poucas que falam, nossa, que feliz por você. Porque assim, eu tô feliz mesmo por você. Porque se a gente se apoia, esses 6% seriam 12, 15, 20, 50, que eu acho que é o sonho ideal. Não faz sentido nenhum, mas isso existe sim. É uma, ai, ela tá feia, ela tá gorda, a roupa dela, ai, nossa, não usa roupa de marca. Gente, eu quero... Sabe quem sofre muito? Mercado financeiro, cara. As mulheres do mercado financeiro, eu tiro o chapéu, assim, porque é uma rebolada, é um machismo do cão. Ela tem que estar impecável. Se ela não estiver usando tudo de marca, tipo, acaba com a cabeça da pessoa. Então, não façam isso. De jeito nenhum. E muitas vezes existe já dentro de casa isso. Uhum. Tem mãe que compete com a filha. Tem, sim. E não é uma, não é duas, não são. São várias. Várias. Então, acho que vale para a mulher em si, primeiro, se você puder fazer, é você não ter esse tipo de comportamento. E quando você vê esse tipo de comportamento, você isolar. Se é da sua mãe, cara, é dela, deixa lá. Ah, tá bom. E convive com ela o que é bom dela. Convive com ela aquele momento que é bom. Se é da sua amiga, será que ela é mesmo sua amiga? Será que você precisa estar nesse ambiente? Eu falo que tem pessoas na minha rede de amigos e de vida que eu tiro férias dessas pessoas. Ó, eu fiquei, ela contribui, ela tem a contribuição saudável dela, mas quando começa a vir a contribuição tóxica, eu tiro férias. Daqui a pouco eu volto para a contribuição saudável. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio, mas se cada mulher puder fazer a parte dela, cara, a gente vai chegar muito mais longe. Não precisa ficar levantando bandeira. Não precisa, porque a gente gosta, assim, da gentileza de abrir uma porta. É uma gentileza, a gente gosta, não precisa ignorar isso. A gente gosta da gentileza de pagar uma conta. É uma gentileza, não precisa ignorar isso. Não precisa dizer, não, eu divido todas as contas e não sei o que lá para sentar na minha cadeira. Jamais, jamais. Gente, eu não lavo uma louça em casa. Meu marido, eu não toco numa louça. A contribuição dele na casa é essa, a contribuição dele na casa é essa. Entendeu? A gente tem a nossa parceria e faz outras coisas. Sim. Então, assim, elas têm que se ajudar, mas existe sim, não dá para ignorar, porque existe. Verdade. Você falou uma coisa agora que conecta com a minha última pergunta, né? Que é sobre essa questão de ouvir interno e ouvir o externo, né? E tem muito a ver com gestão da própria carreira. Quando eu olho a tua trajetória profissional, quando eu vejo todo esse teu crescimento, as decisões que você foi tomando, desde lá de trás, lá a ida ao Iguatemi lá atrás, até a presidência que você tem hoje nessa rede, gestão da carreira sempre teve muito presente. Como as mulheres podem assumir mais ou melhor o protagonismo na gestão da própria carreira? Sinceramente, o que foi divisor de águas para mim, e eu falo para todas elas, e ontem até minha aluna, ela chorou comigo, ela falou assim, cara, foi a primeira vez que eu fui para uma... A gente trabalhou muito isso, da feminilidade, da mulher, ir para uma reunião, ela falou assim, foi a primeira reunião que eu fui, e eu não fui acuada, que eu não fui pequena. Você tem que trabalhar sua confiança e sua segurança. Se a sua confiança e a sua segurança vier de uma terapia... Gente, terapia também. Inglês e terapia, para mim, tinha que vir com cordão umbilical. Cortou o cordão umbilical, você põe inglês e terapia. Já põe, já pluga, entendeu? Tinha que vir dali. Então, vai para uma terapia. Vai buscar desenvolver essa sua autoconfiança e a sua segurança. Porque quando você tem autoconfiança e segurança, as oportunidades e os momentos, eles vão acontecer. E você vai saber como agir. Tanto que a primeira vez que me chamaram para dar uma palestra para 700 pessoas, na hora eu fui... Gente, acontece isso comigo. Eu fui pro... A hora que não, e a sala do palestrante, os benditos me colocaram atrás da plateia. Então, era a plateia inteira. E aqui tava a sala, como se fosse o camarim com o catering. E o palco lá na frente. Aí a moça falou assim, não, se você quiser dar uma olhada, a hora que eu abro, eu vejo 700 pessoas lá no Pullman, Vila Olímpia. 700 pessoas sentadas. O palco com 3 telões digitais. Eu falei, eu preciso ir ao banheiro. Aí eu fui no banheiro, mas assim, é isso, eu fui no banheiro. Eu olhei e falei assim, cara, comigo mesmo. Você dá conta, você vai falar sobre o que você sabe.
Não são 700 pessoas. Essas 700 é muito menos gente do que você já atendeu na sua vida. O cara vai lá e faz. Depois disso, eu até brinco. Aí eu peguei gosto, aí eu não parei mais. Porque é muito da confiança, da segurança. Você precisa trabalhar essa segurança. E aí, avalia aonde está faltando a sua segurança. Porque é muito legal fazer esse exercício. Quando você está perdido, tem até muita gente que usa aquela roda da vida para você colocar se é espiritual, se é... Mas você pode fazer, cara, no meu relacionamento ou na falta dele. Tá bom? Ontem eu tava jantando com uma amiga, ela falou assim, Flávia, agora eu tô num momento que eu tô crescendo tanto que eu não quero ficar naquela montanha-russa de, ai, será que ele vai me ligar? Ai, será que a gente tá saindo? Será que a gente tá namorando? Já, uma moça de 40 e poucos anos, entendeu? Mas não quer entrar nessa espiral emocional. Então, como é que você tá no seu relacionamento? Como é que você tá no relacionamento com a sua família e seus parentes, na verdade, né? Pai, mãe, como isso colabora pra você ou não? Da onde tá vindo essa sua insegurança? Porque a hora que você mata a insegurança, cara, a mulher tem o poder de gerar uma vida. O que uma mulher não pode fazer? Repete. A mulher tem o poder de gerar uma vida. O que uma mulher não pode fazer? Foi dado à mulher o poder de gerar uma vida. Você imagina a força que uma mulher tem. Então, como é que você, mulher, tá aí pensando que você não pode fazer? Como é que você se deixa dentro de um relacionamento se sentir menor? Como é que você se deixa, às vezes, alguém olhar pra você e falar que você não é bonita? Você olha no espelho todo dia e olha que você é bonita. Deixa ninguém falar pra você que você é gorda. Você escolheu, você tá bem com você mesma. Não deixa ninguém fazer isso. É só você que pode dizer isso pra você. Você tem esse poder. Eu não tenho noção do que é que esse episódio vai impactar as mulheres que estão ouvindo. Eu não tenho noção, eu não sei se tu tem. Eu queria te agradecer muito. Eu não sou mulher, mas eu queria fazer esse episódio. Quando você colocou aquilo e quem está acompanhando lá no meu Instagram, eu contratei agora o meu time presencial, né? Eu estava com um time remoto, trazendo time presencial. E o meu time são 3 mulheres agora aqui. Eu amei quando eu cheguei aqui, só vi mulher. E assim, ao longo dessa minha trajetória profissional, liderando centenas e centenas de pessoas, a grande maioria foram mulheres. E o que eu sempre pensava quando eu ia ter conversas com as mulheres é... Se fosse um cara conversando com a minha esposa, como é que eu gostaria que ela fosse tratada? É isso. Sempre foi essa a minha mentalidade, né? Nas vezes que me chamaram para falar que estavam grávidas. A primeira pensamento, teve uma vez que eu promovi uma pessoa, Tassiana. Promovi ela em menos de um mês. Ela estranha. A gente no congresso, lá em Porto de Galinhas na época. Ela vem pra mim chorando, muito mal. Disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu tenho uma notícia horrível pra te dar. Como assim horrível? E ela falou, né? Queria te falar que... Aquilo me marcou tanto que eu lembro que é como se fosse Deus, entrou em mim, ele já tá dentro de mim, mas ele assumiu completo. Ele deu um play na minha fala. Ó, pausa pra você, sai daí do teu corpo, deixa que eu respondo. Eu falei pra ela, a primeira coisa que eu queria te falar é que eu tô muito feliz. A segunda coisa é que isso é bênção de Deus. A terceira coisa é que você agora vai ter o privilégio de cuidar da tua família. Tem algumas frases que eu acredito muito e você foi trazendo de maneira prática, né? Hoje aqui, assim. É por isso que eu acho que a nossa conexão foi rápida, mas ao mesmo tempo intensa, porque os valores batem muito. Sim. A sua principal equipe é a sua família. O teu marido é a tua principal equipe e dá pra ver o quanto isso é verdade. É isso aí. Como é o nome dele? É o Zeca, José Carlos, né, José? Manda um abraço pra Zeca. Segundo, Deus, saúde, família e trabalho. A gente tem que ter esse equilíbrio na vida como um todo, né? E até o crescimento profissional, ele só vai acontecer quando a gente está bem espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, na nossa família e no trabalho, é consequência. E terceiro, esse terceiro, você é tipo assim, a personificação. O limite do seu crescimento é você. É isso. E eu nem parei ainda, nem cheguei no final da linha, tá, gente? Não cheguei no final da linha, tem mais. Pra gente fechar. Eu queria muito mais, mas pra gente fechar. Uma última mensagem que as mulheres precisam te ouvir. E sair daqui e falar o seguinte, ó, Flávia, tô esse tempo todo te ouvindo. Se você fosse resumir toda essa conversa, ou querer que eu saia daqui depois de te ouvir, o que é que eu preciso levar desse episódio?
Eu acho que eu já disse, eu vou repetir, que se a mulher tem o poder de gerar uma vida, o que que ela não pode fazer? Não esquece disso. Foi concedido a você, mulher, gerar uma vida. Então, o que que você acha que você não pode fazer? Não deixa ninguém te diminuir, não deixa ninguém falar que você é menos do que você é, porque você tem a capacidade e o poder e toda a energia para gerar uma vida. Você faz o que você quiser, mulher. O que você quiser, acredita em você. Sensacional. Como é que as pessoas começam a te acompanhar? Eu tô no LinkedIn como Flávia Lorenzetti e no Instagram como Flá Lorenzetti. Tô lá todos os dias, em ambos. Obrigado, tá? Obrigada a você, foi um prazer. Eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tudo isso. Ai, que delícia! Tudo isso. E assim, esse episódio ele vai ser transformador para muita, mas muita gente. E você que assim também. Seja. Que a tua carreira seja assim, que você potencialize isso que você tem dentro de você, porque muitas pessoas precisam de você. E não é você que vai limitar esse acesso a elas, né? Jamais, jamais, nunca. Então, muito obrigado. E muito obrigado a você também que conferiu todo esse episódio. Para mim foi extremamente marcante. E eu quero que você saia daqui realmente como o Flávia comentou, né? Olhando mais do que para fora, olhando para dentro. Acredita em você. Não deixa o barulho de fora chegar em você e limitar a tua confiança, a tua autoestima e como você pode se empoderar. É isso aí. No teu trabalho e na tua própria vida. Que você volte na próxima semana, porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo aqui no Profissional Cast. E que você comece a ouvir o Minuto Carreira. De terça a sexta, todo dia. Em menos de 2 minutos, você tem um direcionamento estratégico para a tua própria carreira. Obrigado a você que nos acompanhou. E vão lá no perfil de Flávio agora agradecer essa transformação que ela gerou para você e na tua vida. Até o próximo episódio.